de ninguém, não, tá? É só para ter o conteúdo disponível no Siga. Então, eu estou gravando a partir desse minuto. Estamos oficialmente agora na nossa aula síncrona, que todas elas serão, como eu disse, disponibilizadas lá no sistema para quem não pôde assistir online, ok? Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Eu faço questão de fazer um acordo aqui, um contrato de trabalho, né? Data da entrega das atividades, tarefas, realização de provas, enfim, tudo que vale ponto, né? Eu preciso acordar agora com vocês, por favor, coloquem o ok aí no chat, mas só depois de explicar, que as datas, a princípio, são inegociáveis, tá? Então, todos vão ter no mínimo 7 dias para entregar uma atividade, uma tarefa avaliativa. Esse prazo a gente vai respeitar, mas passou os 7 dias, a tarefa encerra e eu não costumo receber trabalho depois dos 7 dias, ou depois do prazo final acordado, porque senão fica uma bagunça, minha gestão bagunça, fica tudo, eu tenho mais de 6 turmas e fica muito difícil gerenciar isso, né? E às vezes aluno no final do curso quer entregar a tarefa lá de trás. Eu não trabalho assim, né? A indústria não trabalha assim, da onde que é toda a minha formação aí de profissional, né? Dos mais de 10 anos que eu tive de trabalho de indústria, vocês vão passar por isso. Se a gente tem que entregar uma tarefa até a data tal, passou a data, não tem choro nem vela, né? Ou você é mandado embora, ou né? Enfim, você sofre as consequências de não entregar o seu trabalho. Não existe a possibilidade de você implorar o seu chefe para entregar amanhã. Muitas vezes a gente não consegue dar conta, a gente vira à noite, e o nosso chefe, por outros motivos, enfim, nos presenteia com um acréscimo de data. A gente respira aliviado, né? Fala, puxa vida, salvo pelo gongo. Mas não é comum a gente solicitar chefe, gerente, supervisor, me dá mais uma semana para entregar essa tarefa. Quer dizer, isso é muito feio, pega muito mal, né? E aqui a gente está fazendo um treinamento profissional. Então, uma vez que a tarefa tem um prazo de 7 dias, eu preciso que vocês tenham esse acordo comigo, né, esse contrato fechado, de que elas serão entregues dentro do prazo. Fechou, né, não vai receber mais a pontuação. Inclusive, né, depois vocês têm a recuperação, algo que na indústria, no mercado de trabalho não tem, mas vocês têm direito à recuperação, tudo direitinho. Só que a recuperação, muitos alunos acabam sem professor, deixa eu entregar o trabalho, porque eu tenho chance de chegar a 8 pontos, né, a 9 pontos. A recuperação fica limitada a 6. Então, percebam isso, né? Todos têm direito à recuperação, mas mesmo que vocês fechem a recuperação, vocês ficam limitados a 6 pontos naquele bimestre, tá? Então, procurem entregar dentro do prazo, já aí fazendo uma semelhança, né, com o mercado de trabalho, que muito em breve alguns irão aí já desfrutar, outros ainda irão para a faculdade, estudar um pouco mais, mas nunca é demais, né, a gente treiná-los para esse ambiente profissional, onde data é data e não se fala mais sobre isso, ok? Dúvidas? Não, um detalhe interessante, pessoal, eu mandei, eu não sei se vocês receberam a aula de hoje, para todos os e-mails que estão cadastrados no Siga, o convite para toda semana, 1h30, a nossa aula, tá? Então, não quer dizer que toda quarta-feira teremos aula síncrona, não. A princípio temos, mas à medida que a disciplina for avançando, eu vou cancelar algumas aulas, vai ser só uma aula de recado, só uma aula de tira dúvida, ou aula de conteúdo. Então, o grupo do Telegram, né, vai nos ajudar para falar cada semana como será o nosso encontro. Mas eu deixei agendado já no Gmail, lá na agenda do Gmail, toda quarta-feira, 1h30, o nosso encontro, tá? Não é necessário vocês clicarem em aceitar o convite. Primeira pergunta, vocês receberam o convite pelo sistema, sim ou não? Sim. Ok. Sim. É mais um alerta, não é necessário aceitar, porque cada aluno que clica em aceitar, eu recebo um e-mail de volta, né? E aí, nas turmas todas, tem 200 alunos, então tinha semana que eu recebia 200 e-mails só de aceite ou recusa, né? Então, não precisa nem aceitar, nem recusar, não fazer nada, é só para lembrá-los que do nosso encontro semanal, perfeito? Perfeito. Outro acordo que eu gostaria de fazer com vocês, um contrato nosso aqui de trabalho, por padrão, eu só permito uma tentativa por atividade, seja ela tarefa, questionário, prova, enfim, né? Então, é uma tentativa. Eu sei que é uma recomendação, uma instrução normativa, para que seja pelo menos 2, porque pode cair a internet, pode acontecer algum problema. Então, eu atendo essa questão da normativa da seguinte forma: é uma tentativa, ponto.
Se algum aluno tiver problema, a minha conexão caiu justamente na hora que eu fui entregar a atividade, deu pau o sistema, o cigarro vive dando problema, né? Nós sabemos disso, comportamento inesperado, totalmente comum isso acontecer. E aí eu peço para o aluno entrar em contato comigo, tá? Pode ser no grupo da disciplina, pode ser no privado, lá no Telegram. Professor, manda um print e tal, e eu analiso caso a caso e libero uma outra tentativa. Na verdade, eu excluo aquela, né, que você fez, e você acaba tendo acesso a tentar novamente. Na minha experiência das turmas, isso tem acontecido muito pouco, né, assim, essa necessidade de excluir uma tentativa. Né, eu olho no sistema, quando é que você entrou, como é que você tentou, a gente consegue rastrear todo o caminho do aluno. Então, eu faço uma análise rápida e, normalmente, os alunos que me procuram têm uma justificativa adequada para isso, né, e eu costumo liberar sem nenhum problema. Tá? Então, isso não é estresse. É uma tentativa, porque você vai estudar, o tempo ele é bem dilatado, você tem aí 2 horas para fazer uma atividade que você vai gastar aí 40 minutos no máximo, então você dá para estudar e fazer junto ao mesmo tempo, então tempo é tranquilo, vocês não vão ter problema de tempo, vocês só podem ter um tipo de problema, conexão de internet ou comportamento inesperado do sistema. E nesses 2 casos, caso a caso, eu libero uma segunda oportunidade. Perfeito, pessoal? Professor, em caso de queda de energia? Não, tranquilo também, não se preocupa não. Até porque, assim, o caso de queda de energia, tem aluno assim, toda semana cai a energia da casa dele, né? Ele perde atividade. Não é isso, é uma vez ou outra, e eu conheço os alunos, né? Então eu sei se é um maluco igual o Zé, né? Que está me pedindo, se eu conheço quem são os camaradas, não se preocupe não, que até hoje nenhum aluno ficou no prejuízo porque caiu energia, porque a avó chegou, porque o cachorro desmaiou. Calma, né? Me manda, professor, não consegui completar, o sistema não registrou por conta disso, não entendi, verifica para mim, todos os casos são resolvidos, ok? Ok. Eu deixo uma tentativa, porque senão acaba tendo que gerar 2 tentativas, criar o dobro de perguntas para ficar sorteando. Eu acho isso desnecessário. Com relação à cola, né, a gente sabe que ensino remoto, isso eu vejo como uma estratégia até de aprendizagem. Aqueles alunos que conseguem ter o livro ao lado, ter o Google ao lado, ter um aluno, né, para estudar junto, se souber usar isso a seu favor, ele acaba aprendendo. Aquele aluno que, infelizmente, só quer pegar o resultado e postar o resultado, ele também vai conseguir aprovação, mas eu não consigo abraçar o mundo, né? Então, paciência, eu não estou preocupado com isso nesse momento, embora os casos, né, que eu perceber ali que o trabalho é idêntico, eu zero os 2, quem forneceu o trabalho e quem copiou. Mas os casos que eu não consigo provar, porque até a questão jurídica entra nesse meio, né, pessoal? Como é que você descobriu e tal? Questionário, é difícil eu provar que você copiou. Letra D, como é que eu vou saber que você colou isso? Né? Não sei, é muito difícil. Mas trabalho eu consigo pegar, algumas coisas eu consigo pegar. O que passar pelo meu filtro, obviamente, é 0, né? Não tem conversa. O que não passar, e foi de uma forma que vocês aprenderam, ótimo. Se não aprenderam nada, eu não consigo, nesse ensino emergencial, abraçar o mundo. Então, paciência, vamos em frente. Eu incentivo aos senhores, né, já que estamos todos aqui já gastando tempo, né, estão todos aí escutando, estamos trabalhando, que pelo menos aprendam, né, usem o tempo para saber algo que os outros não sabem. Esse é o diferencial nosso. Né, o que nos diferencia dos demais é aquilo que você sabe que os outros não sabem. Então, aproveita, né, você vai ficar aí lá, né, colando, passando direto, para ficar no Facebook, para ficar lá né, jogando conversa fora. E o assunto é importante. Quem gosta da área é um prato cheio, né? Eu vou falar de subestação, vou falar de alta tensão, vou falar de ensaios de motor, vou falar de coisas que tem tudo a ver com quem gosta de energia elétrica, né? Para aqueles que não gostam tanto, vai ter oportunidade de estudar técnicas muito interessantes também, que acabam levando esse conhecimento para outras áreas, né, da educação. Então, eu faço um convite, né? Vamos juntos, vamos aprender. Tenho certeza que conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Né? Vocês vão tem chance aí de fazer um curso muito interessante, aprender algo interessante. Quem for seguir nas engenharias, melhor ainda. Quem for para outras áreas do conhecimento, consegue levar essa estratégia de aprendizado, essas técnicas de exatas que nós vamos aprender aqui para diversas áreas do conhecimento humano. Tá? Então, é um incentivo que eu faço
a seguir aprendendo. Tenho certeza que nunca nenhum aluno se arrependeu dessa dedicação. Comentei atrás que a nossa disciplina ela é composta, né, basicamente de 2 módulos, né, ou de 2 grandes conteúdos. O primeiro conteúdo, dispositivos de manobra. Para quem gosta de subestação, isso aqui é o manjar aí. É algo maravilhoso. Vamos estudar subestação. Como que opera uma subestação, configuração de subestações, o que é um disjuntor de alta tensão, chave seccionadora, TC, TP, para-raios, cabos de alta tensão, como é que isso tudo está interligado. Então, vamos tratar de diversos assuntos e equipamentos que nós utilizamos dentro de uma subestação de energia. Aqui dentro, sempre nós temos uma visita técnica. Eu sempre faço questão de levá-los, nem que seja uma subestação aí do IFE, que é muito bacaninha. A gente tem uma subestação aí de média tensão, 23 kV, muito interessante, tem muito equipamento ali dentro. Então, eu costumo dar as aulas. Já levei uma turma na CEMIG, na subestação da CEMIG, não foi do integrado, foi a turma do modular. E agora vem o ensino remoto, atrapalhando um pouco esses planos. Se não for possível até fevereiro do ano que vem, né, a volta do ensino presencial, e a gente agenda lá para, sei lá, dezembro, janeiro, enfim, a nossa visita, pelo menos um tour virtual em alguma subestação eu estou planejando, tá? Pelo menos para mostrar, gravar os equipamentos, a montagem na subestação, explicando em detalhes. Então, eu não dei isso ano passado para a turma, mas eu estou planejando para vocês fazer pelo menos um tour virtual, se a gente não conseguir a nossa visita técnica, ok? A visita, pessoal, técnica é muito, muito importante, né, nesse ensino médio, técnico, é onde vocês despertam, né, às vezes para uma indústria, uma Arcelor, uma CEMIG, e aí isso enche os olhos de brilho, assim, empresas que vocês podem atuar, trabalhar e conhecer o equipamento de perto, não só de livro. Então, eu dou muita importância para isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer, embora não seja fácil. A segunda parte, botei aqui, olha lá, o técnico aqui, ensaios e testes, é mão na massa. Seria, pelo menos, mão na massa, com várias práticas aí ao longo do semestre. Vamos ver o que conseguiremos fazer com essas práticas remota ou se voltar ao presencial, ok? Plano de curso, pessoal, primeiro e segundo bimestre, disciplina de dispositivos de manobra. Vamos ver as subestações, disjuntores de média e alta tensão. Vocês viram comigo em TME, disjuntor de baixa tensão, estão lembrados? Quem se lembra lá? Aqueles mini disjuntores, fusíveis, baixa tensão. Aqui, a gente sobe o nível, né? Aqui a gente sobe a conversa. Aqui a gente está no andar de subestação, onde nós temos disjuntores de média tensão, usados muito em subestação de energia da concessionária, CEMIG, por exemplo, Furnas, mas muito usado também em empresas, Arcelor, Paraibuna, Mercedes. Então, todas as indústrias têm muito disjuntor de média tensão. Vocês vão ver que a construção dele é muita tecnologia envolvida, né? Tem muito recurso técnico, é outro mundo. Disjuntor de média e alta tensão é outro mundo se comparado, né, aos disjuntores pequenininhos que nós vimos lá em TME, ok? Chaves seccionadoras, que vão ver a diferença, principalmente, entre o que é uma chave do que é um disjuntor. Para-raios, cabos, muflas. Talvez muflas, né, vocês nem saibam ainda o que é uma mufla. Talvez os casos que são bons de inglês aí sabem o que é o muffins. Muffins é um bolinho, não é? Goiaba. Você tem cara de comilão, deve saber. Mas aqui é mufla, um pouco diferente, vamos entender o que é isso. TCs e TPs, eu acho que vocês já até viram no segundo ano. Sim ou não? Viram TCs e TPs? Quem me ajuda? Quem viu TC? Eu não lembro de ter visto, não. Acho que a gente não viu, não. Eu acho. Eu não lembro disso, não. Vocês tiveram disciplina de medidas elétricas, técnicas de medição? Só medidas elétricas. Ah, tá. Não era junto com técnicas de medição. Esse ano vocês têm técnicas de medição ou não? Não. Não. Tá, eu vou verificar aqui. Se não viram, a gente vai ver aqui agora. TCs e TPs são transformadores de corrente e transformadores de potencial. Quer dizer, quando eu pego uma corrente que está muito alta lá na subestação e converto isso para um sinal pequeno de 1 a 5 amperes, TP, transformador de potencial, a mesma coisa, né? Eu não consigo pegar o meu multímetro. Imaginem a cena, eu pegar meu multímetro e medir lá no 138 kV, né, a tensão.
explode o multímetro e você e tudo que tiver por perto, né? Então, não é assim que eu meço tensão na alta tensão. Eu uso um TP, um transformador de potencial, onde ele pega os 138 mil volts e transforma isso para 115 volts. Faz uma imagem, né? Então, se passar de 138, vai passar de 115, na mesma proporção, e vice-versa. Então, esses equipamentos também são sofisticados, tem toda uma tecnologia por trás. Se vocês não viram, nós vamos ver aqui também, beleza? Professor, a gente viu sim. Foi meio rápido, mas a gente viu. Você falando assim, deu para lembrar. Sabia que vocês... Quem que deu a disciplina? De medidas? A primeira parte foi o Rodolfo, aí depois foi a Leila. Ok. Não, beleza. A gente recorda que isso foi o caso. Tá? Eu passo alguns artigos aqui bacanas, até alguns ensaios que nós fazemos em campo, quando nós vamos lá na subestação mexer com TC e TP. É uma área que nós, eletrotécnicos, trabalhamos muito. A parte de TC, TP, de para-raio, chave seccionadora, disjuntor. Muitos de nós, quem gosta, não sei se alguns de vocês gostam de viajar, né, mas quem gostar de viajar, esse é o ramo, fazer teste, manutenção e subestação. Cada semana vocês vão estar em um lugar diferente aí do país. Né? Muitas empresas de manutenção, elas trabalham prestando serviço para as indústrias, para as concessionárias, e os técnicos, os engenheiros, eles trabalham fazendo essa manutenção rodando o Brasil afora aí. Inclusive na América Latina afora. Tem vários colegas que vão aí para países vizinhos, né, da América Latina, prestar esse serviço de manutenção também. Serviço show, bacana, paga bem, viaja, conhece muito lugar. Claro que depois de um tempo enjoa, né? Você ficar aí 10 anos viajando sem... Tem gente que arruma uma família em cada cidade, uma família em cada estado, é o problema, né? Mas para quem está começando aí a vida, é excelente, profissionalmente é muito bom. Você ganha muito conhecimento, aprende muito, ganha dinheiro, viaja, faz amigos, conhece várias empresas, depois você ficar desempregado, você manda o seu currículo, você conhece muita gente, enfim, é uma área muito, muito interessante. Onde é que nós estávamos? TC e TP, ok? Relé de proteção, que é um mundo também, nós vamos trabalhar um pouco com isso. E, por fim, nós temos que conseguir identificar, entender, que é o que todo técnico, engenheiro tem que saber. Né? Eu vou, antes de ir para campo, para uma subestação, antes de trabalhar, eu tenho que analisar muito bem o diagrama unifilar de subestação. Né? Eu lembro que eu apresentei para vocês o diagrama unifilar de instalações prediais, lá em TME ainda, né? Vocês fizeram no segundo ano a parte de instalações prediais, propriamente dito, e tudo mais. E aqui, os diagramas unifilares são um pouco diferentes, porque agora é diagrama unifilar de subestação industrial, né, com para-raio, TC, TP, disjuntor, chave, e relé de proteção. Então, tem um mundo de equipamentos e assim, conseguir identificar, ler um diagrama unifilar de subestação muito bem, desenhar um diagrama, projetar um diagrama unifilar de subestação, também é uma área aí fundamental para nós, eletrotécnicos, ok? E para aqueles que vão fazer engenharia aí de sistemas elétricos de potência. Então, é bem a nossa área, conhecer esses diagramas, projetar, entender, fazer modificações, dimensionar equipamento, isso aí é o nosso mundo que vocês vão encontrar pela frente, ok? Dúvidas? Aí, isso aí é uma foto aérea aí, de uma subestação aberta. Nós vamos entender um pouco melhor, né? O que é isso, o que tem em cada componente desse, qual a função, para que serve esse trem e tal. Então, nós vamos estudar, no primeiro bimestre, começando estudando, inclusive, o que é uma subestação. Perfeito? Terceiro e quarto bimestre, meninos. Vamos falar de algo aparentemente simples, mas que tem muita tecnologia envolvida. Medição de resistência. Professor, misericórdia, né? Aqueles resistorzinhos lá coloridos, eu sei ler de cor aquelas cores, aquele código de cor, pego o multímetro, meço a resistência com muita tranquilidade. O que eu vou aprender mais, né, em relação à medição de resistência? Aqui, a gente consegue, com o multímetro, a gente consegue ler resistência média, só, mais nada. Resistências baixas e resistências altas, o multímetro não lê, o ohmímetro não lê. Eu preciso de técnicas avançadas, sofisticadas, equipamentos sofisticados para fazer essas leituras. Então, aguardem que lá no terceiro bimestre, e isso é muita prática, nós temos alguns equipamentos desses na escola, algumas malas de testes, alguns equipamentos para poder fazer esses ensaios. Exemplo, já imaginaram, pessoal,
Lembra aquele disjuntorzinho? Vamos lembrar aquele que vocês conhecem. Não é para isso que eu uso, não. Eu uso de média, mas aquele disjuntorzinho de baixa tensão que tem no quadro de vocês aí, disjuntorzinho pequenininho, todos estão lembrados dele? Aquele disjuntor? Qual deveria ser a resistência desse disjuntor fechado? O disjuntor está funcionando, tá, né? Ele está fechado. Tem resistência entre os contatos desse disjuntor? Já parou para pensar nesse trem? Hã? Eu ficava pensando, gente, qual a resistência de um disjuntor fechado? Vou além. Qual a resistência de um disjuntor aberto? Tem que ser infinita, né? Hã? Deveria ser infinita, aberto, né, Luiz? Ao mesmo tempo, o disjuntor fechado, a resistência deveria ser quanto? 0. A princípio, o disjuntor fechado, a resistência tinha que ser 0. O disjuntor aberto, a resistência tinha que ser infinita. Será que é isso na prática? Né? No mundo encantado lá dos Teletubbies, sim. Dá infinito com ele aberto, 0 com ele fechado. O nosso mundo não é dos Teletubbies, assim como alguns têm dificuldade em perceber que a fonte de corrente nada mais é do que uma fonte de tensão, né? É uma pergunta que até hoje os senhores não me responderam de forma adequada, mas no nosso mundo real, físico, emergencial e remoto, o disjuntor aberto não é infinita a resistência. Tem alguns giga-ohms, mas tem. O disjuntor, fechado, a resistência não é 0. Tem alguns milli ou até micro-ohms, mas tem. E como é que eu na indústria, eu verifico se esse disjuntor está adequado ou não? Fazendo ensaios e testes, que nós vamos aprender. Como é que eu meço resistências de micro-ohms, milli-ohms, com multímetro? Sem chance. As próprias ponteiras do multímetro dá em torno de 1 ohm, meio ohm, né? Então esquece o multímetro, ohmímetro. Como é que eu meço resistências de giga-ohms? Esquece o multímetro. Eu tenho que usar um mega, um outro instrumento. E é isso que nós vamos estudar a partir do terceiro bimestre. Como é que eu meço as resistências estratosféricas e as muito pequenas? Porque na prática, o que eu vou fazer na indústria, na subestação, é isso. É medir a resistência de um disjuntor de alta tensão fechado e aberto. É medir a resistência de isolamento de um para-raio, que é mega, giga-ohms. E para isso, o que vocês viram em medidas não é suficiente. O que vocês viram até aqui não é suficiente. Tem técnicas, ensaios, equipamentos que nós vamos estudar, que é o que vocês de fato vão utilizar quem for trabalhar na área. Tá? Então, por isso que eu puxo muita sardinha, né, para essa disciplina de ensaios e testes, porque vocês viram medição de resistência, bacana, mas na prática não serve. O que serve é o que nós vamos ver aqui, ok? Vamos lá. Aí vamos falar das malas de medição de resistência, que são formadas por pontes, enfim, o MEG, para medir resistência de isolamento de motor, transformador, disjuntor, enfim, tensão aplicada a high-pot, chiquetoso, tá? Tem um trabalhinho bacana para vocês fazerem com high-pot, que é um equipamento para medir ensaio de tensão aplicada. Vamos aprender a fazer testes e ensaios em capacitores. Pode parecer simples, pessoal. Vocês conhecem tudo de capacitores, viram em circuito CA, né? Aprenderam em circuito CA no passado, tudo sobre como calcular, dimensionar, fazer conta, número imaginário para lá e para ômega C. Viram tudo. Só que como é que eu pego um capacitor, esses maiorzinhos eletrolíticos de um ventilador de teto, e como é que eu sei que ele está queimado, que ele está adequado, que ele está em fim de vida útil? Né? Como é que eu faço um ensaio nele para não tomar choque, inclusive? Tem muito peão aí que toma choque em capacitor, toma cada beliscão por falta de conhecimento. Né? Como é que eu faço para ele não explodir? Então, tem vários ensaios e testes em capacitores e também indutores que nós vamos fazer aqui. Se tivermos lá na escola, inclusive eu faço questão de explodir uma meia dúzia com vocês, para vocês verem o capacitor explodindo quando ele está aplicado de forma errada. Né? Se a gente pegar um capacitor, esse de eletrônica, que tem placa, né, de circuito eletrônico, e aplicar ele de forma errada, ele explode mesmo. Eu vou a papel para tudo quanto é lado, dá um tiro. E eu faço isso lá com vocês. Se não tiver lá, talvez eu consiga fazer aqui em casa. Aqui não tem a fonte para explodir. Mas eu arrumo, eu dou um jeito de explodir para vocês verem aí. Só que por vídeo não tem graça, né? O bom é você ver lá tomar um pipoco no olho, né? para aprender. Brincadeira, pessoal, eu uso óculos, senão machuca. Enfim,
Vamos falando sobre medição de sistemas trifásicos desequilibrados. Vocês viram sistemas trifásicos em circuito CA? Me ajudem. Infelizmente. Sim. Vocês viram os circuitos trifásicos equilibrados ou desequilibrados? Equilibrados. Desequilibrados não chegaram a ver, não? Ela comentou, a Adriana. Show. É porque não dá tempo, é muito assunto, né? Mas bacana. Aqui nós vamos ver como é que a gente trabalha com circuitos equilibrados algumas vezes, né? Acontece muito na indústria, equilibrados sim, mas na concessionária, quando chega na distribuição de energia, quando chega aqui no nível nosso aqui de 220 da CEMIG, é tudo desequilibrado. Né? E como é que eu trabalho com isso? Como é que eu analiso esse trem? Como é que eu meço isso? Então tem umas técnicas para fazer isso também. E vamos terminar, se tudo der certo, o nosso curso com inspeção em máquinas, transformadores, motores, que é muito importante, plano de manutenção. Chega lá na Arcelor, né? Tem lá vários motores importantes do processo. O que você tem que fazer manutenção nesse motor? O que você tem que olhar? O que você tem que conferir? Como é que você analisa? Né? Como é que você sabe que o motor está bom ou está ruim? Então, como é que está o estado dele de saúde? Então, nós vamos aprender aqui a fazer inspeção em máquinas elétricas também. Ok? Ah lá, a figurinha aqui. Isso aqui é lá na Petrobras, São Petrobras, por esse uniforme aqui. Isso aqui é uma mala de medição de resistências baixas. Aqui é um disjuntor de média tensão. E aqui o cara está fazendo ensaio nesse disjuntor. Claro que nós não vamos fazer nesse nível de... Essa mala aqui é muito parecida. Esse disjuntor eu consegui um lá na escola agora. Talvez a gente consiga fazer. Mas se eu faço um disjuntor pequeno, eu vou estudar esse disjuntor antes no dispositivo de manobra, vou conhecer tudo sobre ele, e depois eu vou, no terceiro e quarto bimestre, eu vou ensiná-los a ensaiar esse disjuntor, a testar esse disjuntor. Tá? Então, tudo tem a ver. Né? Vocês passam o primeiro e segundo bimestre aprendendo equipamento, e no terceiro e quarto a testar, ensaiar esse equipamento. Né? E se tudo der certo, em breve vocês estarão igual esses senhores aqui. Ó. Isso aqui é dentro de uma subestação de energia, de uma indústria, fazendo teste em equipamento. Ou na bancada. Na escola, óbvio, né? A gente faz muito teste em bancada para ensiná-los a fazer. Mas na vida real, né? Bem-vindos aí à vida real, é desse jeito aqui, ó. Tá? Que eles vão trabalhar muitos vão seguir a carreira, e é muito gostoso, pessoal. Eu trabalhei 10 anos com a parte de subestação, acompanhando testes, inclusive, projetando subestação, fazendo manutenção. A minha parte sempre foi uma parte de projeto. Mas, e proteção. Mas meu mundo era isso aqui, ó, era viver dentro de subestação. Então, eu sou eu empolgo quando eu falo disso, porque eu sou um apaixonado por essa área, ok? Vamos lá, bibliografia que nós vamos utilizar. 3 livros. Esses livros, pessoal, claro que vocês podem encontrar trechos dele na internet, enfim. Quem puder adquirir, ótimo, né? Quem puder ter aí sua bibliotecazinha, são livros que vão acompanhá-los pro resto da vida de vocês. Primeiro, Manual de Equipamentos Elétricos. Tá vendo na foto de subestação? Tudo sobre equipamentos elétricos em detalhes. É um livro gigantesco, quase 1000 páginas, mas tem tudo que vocês vão precisar sobre equipamentos. Primeiro e segundo bimestre. Instalações industriais, do Mamed também. Os 3 são do Mamed aqui, eu acho. Aí, pode comprar a coleção do Mamed, que tanto instalações industriais como proteção também é muito utilizado. Vai estudar tudo nesse curso aqui comigo? Claro que não. Vocês vão ter uma pincelada do assunto. Quem for seguir na engenharia, quem for seguir trabalhando, vai usar esses livros aqui como grandes manuais do assunto. Deu dúvida? Está com dúvida de como especificar um equipamento, um TC, um disjuntor? Abre os livros, estuda, e vocês sozinhos, com o beabá que nós vamos passar aqui, né, com os conceitos que nós vamos passar aqui na disciplina, vocês conseguem depois voar sozinhos. Dica do professor: se alguém tiver que comprar um livro depois de formado, na engenharia, enfim, quem estiver trabalhando, compre, começa comprando esse aqui do meio, instalação industrial, que é o basicão para tudo, depois compra esse manual de equipamento, e depois o de proteção. Vai comprando devagar, vai juntando aí, porque vale muito a pena, ok? Basicamente, nossa bibliografia do nosso curso são esses 3 livros, um pedacinho de cada um, obviamente. Dúvidas? Meninos? Nenhuma. Oi? Alguém comentou? Não, eu disse nenhuma dúvida. Show. Avaliações do nosso plano de ensino. Normalmente é trabalhos, provas e seminários. Aqui no ensino remoto emergencial são atividades online, seminários e relatórios técnicos.
eu ainda não consegui fazer um seminário com qualidade, a ponto de um aluno apresentar, a turma inteira participar. Eu estou com dificuldade em tornar isso operacional ainda. Mas, pelo menos, vocês vão montar a apresentação como se fosse de um seminário, vão me mandar, vão enviar, a gente vai trocar ideia. Então, se der, a gente consegue trabalhar com isso. Relatórios técnicos, muito usado no terceiro e quarto bimestre, que são as práticas, né? Então, você desenvolve uma prática e você faz um relatório técnico. Vocês vão fazer isso na indústria, um e-mail explicando o que foi feito, quais foram os resultados, se foram satisfatórios ou não, se de acordo com as normas, de acordo com o esperado, enfim, né? É a mão na massa, é o trabalho de um técnico em eletrotécnica, ok? E o PAPR vai estar lá no sistema, não coloquei aqui não, vou inserir hoje ainda, lá no SIGA, na aula de hoje, o PAPR, que vai ter lá mais ou menos, né, o planejamento dos 4 bimestres, vou colocar tudo de uma vez lá, tá? Pontuação, cada dica que nós vamos trabalhar em cada dia, em cada conteúdo, vai estar, hoje eu coloco lá no sistema para vocês. Senhores, eu gostei muito desse pôster da Voltimum. Voltimum é um site, entra lá na Voltimum Academy. Tem muitos cursos, tem muito material técnico, muito catálogo. Ele reúne vários fabricantes da nossa área. É um site muito, muito bacana. Da Voltimum, põe Voltimum lá no Google, vocês vão achar. E eu achei fantástico esse pôster aqui. E fica como incentivo, né, um brado aí de vitória para cada um dos senhores, que apesar de que nós estamos vivendo, né, nós temos que avançar. Temos que avançar porque existe um futuro, certamente tem um futuro depois de tudo isso, e o principal, ele é elétrico, né? Então não percam o bonde, né? Assim, está passando aí uma janela de oportunidades que a gente especializar na área de elétrica, na parte de indústria 4.0, na parte de novas tecnologias, na parte de veículos elétricos, na parte de infraestrutura, subestações, eletrônica, automação, ou seja, tudo que a gente fala de futuro é elétrico, né? Então percebam isso, e quem hoje está estudando, quem hoje está aprendendo, quem hoje está se profissionalizando nessa área, certamente quando o futuro chegar, vai estar lá pronto, né, para colher os frutos desse estudo, né? Então, eu estou encorajando a cada um dos senhores a não desanimar, porque é muito comum nessa altura do campeonato, depois de um ano já trabalhando de forma remota, sem um contato entre nós, professores e alunos, como deveria, sem estar longe da escola, longe da indústria, longe das pessoas, longe dos colegas, você dá uma desanimada e sentir que o que eu estou fazendo não é bem isso, e eu quero, né, incentivá-los aí que, apesar da situação emergencial, vai dar tudo certo, há um futuro pela frente, nós vamos passar por esse momento acrescentando peso que eu falo de conhecimento, para lá na frente conseguir devolver para a sociedade de forma justa, né, de forma que vocês também sejam remunerados para isso, ganhem dinheiro com isso, sustentem suas famílias, realizem seus sonhos, com uma área que, né, claro que eu vou puxar a sardinha, é a mais fantástica que existe, que é a eletricidade. Tá? Então, encorajo a cada um dos senhores a permanecer, a estudar, a conhecer, ainda que for para a área de odontologia, medicina, direito, a eletricidade vai acompanhá-los aonde estiverem, a tecnologia vai acompanhá-los aonde estiverem. E vocês conhecendo um pouco disso, certamente, isso vai abrir portas, gerar oportunidades e gerar a oportunidade de vocês, inclusive, conseguirem um retorno melhor com isso. Ok? Vamos juntos, o futuro é elétrico. Meninos, que horas são? 2:55? Vocês querem mais uns 15 minutinhos rapidinho de aula, pode ser? Só para deixar um conteúdo novo, já estão de saco cheio, cansados? Vambora, vai, continua aí. Pode ser, já estamos aqui. A sua aula a gente aguenta, professor. Tem aula que não dá não, mas a sua é de boa. Prometo ser breve, só para terminar esse conteúdo que eu havia programado para hoje. O meu único problema, meninos, é que às vezes eu programo uma aula de aula síncrona e acabo falando tudo que está programado para a semana. Mas antes de a gente começar a semana que vem a gente já começa a quarta-feira conhecendo subestação, né, aprendendo sobre subestação, e para tudo que... Quando eu tiro o pé da teoria e coloco um pé na prática, coloco um pé na indústria, coloco um pé no mercado de trabalho, naquilo que realmente é profissão, eu tenho que falar de normas. Não sei o quanto vocês já conhecem de normas, é um assunto chato, muitas vezes, que envolve muita leitura, né? Mas é fundamental para nós, técnicos e engenheiros.
qualquer área, mas especificamente para a de elétrica. Por quê? Nós temos várias normas, vocês vão ver por aí, que nós temos que seguir. E agora, no terceiro ano, não basta mais eu aprender V igual a R vezes I. Agora, o V igual a R vezes I tem que ser segundo a norma ABNT, NBR, fulano de tal. Então, perceba que tudo que a gente fala, e cada vez mais, nós temos que estar embasados em normas técnicas. Por quê? Se você faz alguma coisa de errado lá na Arcelor, a forma que você tem de falar que você fez, aconteceu algum problema, mas você fez de forma correta, é que você seguiu as normas. Se for acontecer uma auditoria lá na Arcelor, eles vão ver se foram seguidas as normas técnicas, né? Se você seguiu ou não. Tem que seguir? Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais sobre isso. Por hora, nós temos algumas normas nacionais e internacionais. Normas nacionais que eu gostaria de frisar, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são as NBRs, e as normas regulamentadoras, que a gente chama de NR. Então, um detalhe, pessoal, se quiserem anotar uma coisa, anota para não esquecer, a diferença entre uma NBR, norma brasileira, e aqui uma NR apenas. NR, nós vamos ver que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que é lei, eu tenho que cumprir. Aqui, a NBR, a BNT, é uma sugestão, é uma melhor prática, é uma recomendação de engenharia. Eu posso seguir ou não, dependendo da situação, mas desde que eu assuma toda a responsabilidade por aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então, a gente vai explicar um pouco melhor. Internacionalmente, nós temos duas da área de elétrica muito importantes, que é a IEC, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica. Olha que chique, né? A sede dela é lá na Genebra, na Suíça, se eu não me engano. É uma norma muito europeia, tá? Que nasceu na Europa, os países da Europa que contribuem muito para essa norma, e tem uma norma da I3E, várias normas I3E também, que é mais americana, Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos, eles têm uma certa resistência em seguir tudo da IEC, embora sigam grande parte, mas ele tem algumas normas próprias feitas pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Isso aqui, pessoal, a gente fala I3S, né? Porque tem 3S, obviamente. Ninguém fala IEEE, não, porque é brega, tá? Você quer um filme. Chegar lá no seminário, no congresso, você viu tal, segundo aquela norma do IEEE, né? É feio. Ih, cara, esse cara não é da área. A gente fala I3E, I3E, ou I3S, depende, tá? Mas é I3E, é o I3E. O mais comum em jargão de peão de fábrica é falar I3E. Aqui a gente fala IEC, aqui a gente fala NBR e INR. Então, o I3E é mais americano, embora a gente sofra muita influência também. Tá? Se a gente pegar um fabricante GE, General Electric, por exemplo, que é lá dos Estados Unidos, tudo para eles é o I3E. Se a gente pegar um fabricante Siemens, que é alemão, tudo para eles é IEC. E aqui no Brasil, o equipamento disjuntor para entrar, ele tem que seguir uma ABNT-NBR, que é uma norma brasileira. E nós vamos ver que muitas vezes a norma brasileira, na área de eletricidade, porque a ABNT, ela abraça, né, civil, mecânica, elétrica, tudo que você imaginar, né, todas as áreas. Especificamente na área da elétrica, a ABNT, ela tem um acordo, faz parte, inclusive, da I3E, e algumas normas, ela simplesmente traduz. Ela pega a norma da IEC, faz a tradução, e aí vira uma norma NBR-IEC. Então, NBR-IEC 61710, né? Então, é uma norma que a NBR, ela chancelou, ela assinou, carimbou e traduziu da IEC, ok? Então, se a gente for ver a ABNT, as normas da ABNT, NBRs, basicamente, elas procedem da IEC. Embora o I3E também tenha muita influência aqui no Brasil. Explicando isso melhor, vamos lá. A ABNT, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o órgão responsável, olha só, por de qualquer área, normalização técnica do Brasil. Desde 1940, ela tá funcionando aí e é também membro da IEC, como eu comentei, principalmente, né, na área de elétrica. A IEC, ela pega basicamente a parte de eletricidade. Ela é uma comissão, olha que chique, ó, comissão nossa aqui, ó, da eletrotécnica, né? Então, é chique demais esse trem. E dentro da ABNT, quem formula as normas da ABNT são comissões, comitês, organismos setoriais. É um pouco difícil de entrar, mas quem sabe a gente vai ter alguma surpresa aí em breve.
Enfim, o plano da BNT, que ela constrói as normas, tem 3 exemplos de normas aqui, tenho certeza que essas aqui vocês já dominam. Quem fez instalações prediais ano passado foi com Wagner. Quem que deu as instalações para vocês? Wagner. Foi o Wagner. Isso, Wagner. foi meu grande amigo Wagner. Eu tenho certeza que o Wagner, em vários momentos das aulas, ele citava, de acordo com a NBR 5410, que é a norma mãe de instalações elétricas de baixa tensão, verdade ou mentira? Fiquei no vácuo? Verdade, tava. Verdade. Não, professor, foi lag, verdade isso daí. Toda hora, tenho certeza que toda hora ele fala, de acordo com a 5410, de acordo com a 5410, instalações prediais, olha só, o que faz a 5410? Tudo sobre instalações elétricas de baixa tensão. Então, na hora de fazer um projeto, tem que estar relacionado a 5410. Aonde que eu uso DR? Vocês viram DR lá na instalações prediais? Diferencial dispositivo, diferencial residual, que tem que colocar no quadro de comando de instalações prediais, sim ou não? DR, DPS, viram? Eu acho que a gente ouviu falar, mas aprender a instalar mesmo, não. Eu não. É bom, mas em ensaios e testes, se vocês não viram instalação, normas e tudo mais, eu consigo pegar uma aula para DR e uma aula para DPS. Aí eu mostro direitinho como é que funciona, eu mostro tudo sobre isso. E aonde que eu tenho que colocar DR e DPS num quadro de distribuição dentro de casa? A NBR define isso. Tudo está na norma. Dimensionamento de condutor, está na norma. Espaço reserva em quadro de distribuição, está na norma. Que tipo de disjuntor que eu tenho que usar? Está na norma. Que tipo de cabo? Tudo. Quantos pontos de tomada? Está no quadro. Quantos pontos de iluminação? Carga. Tudo é NBR 5410. Tá? Então, como é que é importante essa normatização? Se eu saio da baixa tensão e vou para a média, já muda a BNT. É a 14039. Se eu quero fazer instalação de um sistema de proteção contra descarga atmosférica, é a 5419. Perdão, eu falei que 5419 em cima eu errei. É a 14039, instalações de média. E a 5419, proteção contra descarga atmosférica. O SPDA, né, captação dos raios, condução dos raios, aterramento das descargas elétricas, enfim. Eu citei 3 aqui, que são muito batidas, né? Tenho certeza que vocês já escutaram as 3 em algum momento. Mas, em relação à elétrica, tem norma NBR para especificação de disjuntor, para fabricação de motor, fabricação de transformador, fabricação de cabo. Então, tudo que você imaginar na área de elétrica sempre vai ter uma NBR por trás que vai definir lá como as coisas devem ser feitas. Ok? Aí vocês me perguntam, professor, eu tenho que atender essa norma em todos os quesitos? Conforme eu disse, ela não é lei. Ela não é lei. Você não, é difícil você ser processado criminalmente porque você não atendeu a norma. Mas, em alguns... aí entra uma discussão jurídica muito grande, tá, meninos? Se é lei, se não é lei, tal. Aí tem advogado melhor, advogado pior que consegue te livrar. Mas, enfim, o fato é, se você atende a norma, ninguém pode te acusar de que você fez um serviço errado, um serviço inadequado. Né? Então, uma forma que nós temos de nos resguardar é atender a norma. E não tem nada na norma que seja errado. É um comitê que faz, é um comitê que elabora. Então, de certa forma, quando a gente conhece as normas da nossa área, a gente está estudando a eletrotécnica, a gente está estudando a nossa área, a gente está aprendendo a fazer melhor, com mais segurança, com mais qualidade, né? Evitando problemas de manutenção futura, enfim. Então, eu recomendo fortemente seguirem todas as normas técnicas. Vai comprar um motor, esse motor lá da WEG, é um motor que foi fabricado de acordo com a NBR de motor? Certamente que sim, a WEG segue as normas. Então você já fica seguro. Você sabe que ele não vai aquecer demais, que ele não vai queimar antes da hora, que ele tem alguns requisitos mínimos de qualidade. É igual o selo do Inmetro, né? Já viram o selo do Inmetro? Quando o equipamento tem o selo do Inmetro lá. Hoje em dia, ele falsifica o selo do Inmetro, está meio bagunçado. Mas, a princípio, se ele atende, tem o selo do Inmetro, passou por testes no Inmetro, a princípio, ele tem as condições, os requisitos mínimos, né, para executar aquela função, para desempenhar aquela tarefa. Né? Mais ou menos com relação a isso. E aí é o seguinte, aí vem as NRs. Aqui nós temos, a BNT NBR, norma brasileira. Aí vem as NRs. Tem uma diferencinha aí, né? Tirou o B, né? NBR para NRs. Aqui são as normas regulamentadoras, que tem a ver com medicina do trabalho, tem a ver com segurança, que aqui, ó,
é obrigatório. Então, entendam isso. Aqui, as NRs, é lei. Quem editou, quem divulgou, virou lei, Ministério do Trabalho e Emprego, ministro, presidente da República, é lei. Não cumpriu, cadeia. Cadeia, não sei, mas você vai ser processado criminalmente, o profissional, porque não atendeu a NR. Então, aqui não é uma melhor prática, aqui não é uma garantia de qualidade mínima, nada disso. Aqui é lei. Cumpra-se, tem que cumprir. Se não cumprir, é processo legal mesmo, criminal, e não tem choro nem vela. Tá? O que são essas NRs? Nós temos hoje, se não me engano, 37, 36, alguma coisa assim, normas regulamentadoras, nas mais diversas áreas. NR8, para de edificações, NR11 também trata de edificações aqui também, máquinas e equipamentos, caldeira para o pessoal da mecânica, forno para o pessoal da mecânica, insalubridade, periculosidade. Vou trabalhar com material em área insalubre, que tem algum componente químico, né? Que faz mal à minha saúde, área perigosa, inclusive eletricidade e tudo mais. Então, tem NR de ergonomia, rural, saúde, espaço confinado. Muitos de nós trabalhamos em espaço confinado, dentro de espaços apertados, subterrâneos, fazendo lançamento de cabos, enfim. Trabalho em altura, né? Qual eletricista aí de concessionária que não realiza trabalho em altura, pendurado em poste? Então, são normas mais voltadas para a segurança. E tem uma que eu chamo a atenção aqui, que é a NR10. Essa fala sobre trabalho em instalações elétricas energizadas. Então, você vai numa subestação, você vai trabalhar em cima de um poste, um painel elétrico, tudo que tiver energia, essa norma aqui fala, e tem uma série de considerações técnicas, inclusive, que exigências de EPI mínimo que você tem que usar, aquela roupa, vestimenta de segurança, treinamento que você tem que ter, conhecimento inicial que você tem que ter. Quando você vai operar algum disjuntor, você tem que fazer o impedimento dele, tem que colocar uma etiqueta que você está ali trabalhando, tem que colocar um cadeado, dependendo da situação. Enfim, o tipo de iluminação de disjuntor aberto, disjuntor fechado, vermelho para isso, verde para aquilo outro. Tem uma série de considerações técnicas aqui dentro que nós temos que seguir e que é padrão, que é norma, que é lei. Tá? Então, as NRs são lei, não tem conversa, não tem como fugir delas. E estou mostrando isso porque ao longo do nosso bate-papo, em outras disciplinas, inclusive, vocês vão ouvir demais. Isso está na NR10, tem que cumprir. A NR10 fala que esse disjuntor já não pode ser mais utilizado, tem que ser trocado com a tecnologia mais atual. Para atender a NR10, eu vou ter que fazer um serviço numa subestação. Para atender a NBR 14039, eu vou ter que vou fazer uma modificação no painel. Então, assim, muita coisa do nosso trabalho, ele é influenciado, né? E ocorre por conta das normas, atendimento às normas, ok? E aí eu peguei isso aqui do site do Pedreirão, ó, o peãozão, muito bom, por sinal, que compara as NBRs com as NRs. Tá? Então, NBR é a BNT, NR, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, quem divulga a NR é o Ministério do Trabalho e Emprego, lei. Aqui é lei. Quem divulga as NBRs é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que é um best practice. E enrolei o inglês aí, me ajuda aí, Goiaba e Arruda e Rosa e demais, né? Best practice. O que é isso aqui? Melhor prática. Então, as NBRs são os requisitos de engenharia, boas práticas de engenharia, boas práticas de manutenção, melhores práticas. Embora, né, alguns já começam a vincular alguma questão legal às NBRs, mas não é lei, não é feito pelo Congresso, não é feito não tem a chancela do governo, ou seja, não é lei. E aqui, a NR é lei. Aí sim, passa pelo Congresso, assinado por todo mundo, não cumpriu, é cadeia. A diferença entre as duas aqui, beleza? Talvez, pessoal, vou colocar hoje no sistema, eu vou confirmar com vocês, uma atividade para vocês entenderem um pouco melhor o que é NBR, o que é NR, conhecer um pouco mais essas questões de normas aí. Se eu não colocar hoje, aí semana que vem eu acrescento como atividade para vocês terem tempo de fazer. Tá? Se a gente está começando os nossos trabalhos, basicamente é isso. É importante dar essa introdução sobre essas normas, como é que a gente vai referenciá-las. E um detalhe, não comentei, super importante. Estão vendo a minha tela ainda ou saiu fora?
Saiu. Voltou? Não, né? Ainda não. Ainda não. Uma coisa muito importante entre NBR e NR é lei, então é de graça. Estão vendo a tela agora, sim ou não? Agora voltou. Joia. NR, como é lei, ele é de graça. Eu acesso o site do MTE e eu consigo... Cadê aqui esse trem? Opções, leis. Eu consigo lá baixar, fazer o download das NRs todas gratuitamente. Aqui, como é uma associação brasileira, apesar de não ter fins lucrativos, tem os cursos, enfim, as NBRs são cobradas. Elas não são de distribuição gratuita. Isso é um ponto muito delicado da nossa área, né? Porque eu tenho que seguir as NBRs, ou deveria seguir as NBRs, ao mesmo tempo eu tenho que comprar, né? E aí, assim, já que eu tenho que seguir, não deveria ser gratuito, esse debate acontece de fato, né? Enfim. O fato é que hoje as NBRs têm que pagar. Inclusive essa NBR aqui, a 5410, se eu não me engano, está em torno de R$400. Só para vocês terem uma noção de preço, né? Quanto que é uma norma? R$400. Tem normas internacionais da IEC, da I3E, que custam R$1.500, R$2.000. Então, todas as normas que não são lei, elas são cobradas, né? A gente tem que comprar, pagar. As empresas, eu, por exemplo, eu trabalhei na Arcelor, e lá era muito na parte de projeto, né? Nós tínhamos que seguir normas para fazer o projeto de uma subestação, o projeto de uma instalação. Então, lá nós tínhamos acesso e a empresa comprava todas as normas necessárias. Inclusive, quando saiu um equipamento novo, uma norma nova, eu pedi, solicitava para comprar, nunca me foi negado a compra de norma para poder trabalhar com tranquilidade. Agora, a gente sabe que empresas menores têm essa dificuldade. Escritórios pequenos, né? Às vezes você abre uma empresinha, só você e você, né? Você e o cachorro do lado. E como é que você compra, faz investimento aí para comprar norma? É difícil, né? A gente sabe que devagarzinho a gente vai conseguindo comprar um acervo ou outro. E a internet ajuda em algum ponto, porque há trechos da norma na internet, há trechos comentados, né? Há muito material na internet. O fato é que, se quiser realmente ter a norma em si, é como se fosse um livro, tem que comprar, né? Se quiser pegar um item ou outro, tal, você vai pincelando aí na internet, pegando uma linha aqui no lugar, pegando um ponto no outro, para tentar entender também. Entenderam o que eu quero dizer? É uma pena, né? Enfim, mas as normas hoje são todas elas compradas, pagas. Tem um site, vocês podem ir lá no site, ver o preço de cada uma, ver lá o índice delas e tudo mais, lá no site da BNT. Tem tudo isso lá. Talvez eu dê um trabalho relacionado a isso. Só para vocês ficarem espertinhos, né? Na hora de manipular normas, entender como é que funciona. É muito interessante quando um técnico domina bem esse assunto. Show Plus, pessoal? Tranquilo? Vou parar de apresentar aqui agora. Basicamente, já são 3 horas da tarde, não foi tão básico assim, mas é super importante essa conversa inicial para a gente poder ir entrosar, fazer um bom acordo e seguir adiante a nossa disciplina. Alguma dúvida? No momento, não. Pode Eu falar. fiquei com uma dúvida. Quem que garante que a BNT tem que ser seguida? Quem garante a autoridade dela? Então, hoje, ela é reconhecida no Brasil pela sociedade como o órgão emissor de normas técnicas. É basicamente um reconhecimento, digamos assim, por competência, não por atribuição legal, igual o Inmetro, que é um órgão do governo, que tem a fiscalização, tem funcionários, então é um órgão, é como se fosse hoje, assim como a IEC e a I3E. A I3E, ela nos Estados Unidos, adotada muitas normas da I3E, porque é um órgão assumidamente competente para fazer isso, onde todo mundo reconhece a competência dele para legislar, entre aspas, sobre o assunto. A IEC, mesma coisa. E a NBR, mesma coisa. Não há uma autoridade legal do governo concedida à BNT, é uma associação brasileira, associação sem fins lucrativos, mas que hoje o Brasil inteiro adota essa associação como referência no assunto, entendeu? Por isso que não é lei, né, Antônio? Dá essa dúvida. Muito embora a gente veja alguns laudos de peritos do governo e tal, o próprio governo, às vezes, as pessoas já fazem referência a 5410. Se você não atende a 5410, você já meio que está incriminado. Mas aí vem o seu advogado de defesa que pode argumentar que não é lei, que papai. Aí começa a briga jurídica, entendeu?
Por isso que tem Beleza. essa confusão toda aí. Mas, reconhecidamente, hoje, a ABNT, essa associação, ela é referência na emissão de normas. Beleza. Quem mais? Assim como é o mesmo caso da I3E e da IEC. Não tem nenhum. A IEC também não está relacionada a nenhum governo, tanto que ela está na Suíça, mas teve origem na França, se eu não me engano. Acho que esse nome IEC veio do francês, eu não vou saber pronunciar aqui não. Depois foi para o inglês, né, para abordar a Europa inteira. Mas é uma associação da Europa muito reconhecida, mas não é nada governamental, ok? E que todo mundo segue, na verdade, todo mundo segue porque não tem nada de errado ali, pelo contrário, te ensina a trabalhar de uma forma bem interessante, te dá os requisitos mínimos e te dá o subsídio caso você não queira tomar frente de nenhum serviço. Agora, eu, por exemplo, mesmo, Antônio, tem casos que eu não consegui atender norma. Né? Às vezes você está lá desesperado na indústria, na Celó e tal, e você não atende norma, mas você sabe que eu sei que está certo, sei que vai funcionar, está testado. Então, na verdade, eu estou colocando meio que a minha assinatura lá, né? Falando que eu, técnico, eu, engenheiro, adotei uma solução, porque eu sou formado, né, pelo IFE, sou formado pela conheço, sei o que estou fazendo, e tranquilo, eu sou profissional certificado para fazer o que eu quero. O problema é se explodir, né? Porque se explodir, aí você tem que justificar muito bem o que você fez. Mas eu confesso que em algumas situações, claro, de forma temporária, de forma ali para resolver alguma situação, a gente deu uma solução que, a princípio, não era a solução que a norma defendia. Né? E aí você tem que ter muita segurança técnica para fazer uma situação dessa. Mas é possível, tá? Estou falando isso porque se eu não seguir a 5410, não vai funcionar. A gente não pode ter isso em mente, né? Vai funcionar, a gente vê até gambiarra funcionando, mas está certo, está correto, né? Tem segurança, aí essas coisas a gente tem que avaliar. Quando a gente atende norma, a gente fica minimamente satisfeito com relação a isso, mas às vezes você pode fazer do seu jeito, até melhor do que a norma, pode até fazer melhor do que a norma, diferente da norma, tecnicamente estando aceitável, justificável, não tem problema. Tranquilo? Na nossa área, meninos, quem trabalhar com projeto, eu vou falar algumas vezes sobre isso, é muito comum a gente fazer, quem trabalha com projeto, chama memória de cálculo. Onde na memória de cálculo, eu coloco tudo aquilo que eu usei, a temperatura que eu usei, os fatores que eu considerei, os valores de corrente, tensão que eu fiz a análise, eu coloco tudo na memória de cálculo, todas as contas, equações, para que, se algum dia no futuro alguém questionar o projeto, está lá a memória de cálculo, aonde vai ali, porque a gente acaba esquecendo, né? Um serviço que eu fiz há 20 anos atrás, puxa, o que eu usei, que fator que eu usei, que corrente que eu usei, a gente esquece. Aí, às vezes, fica em dúvida para se defender. Quando você faz uma memória de cálculo, isso fica tudo guardado ali para sempre no seu projeto, beleza? Dúvidas? Senhores, foi uma grande alegria compartilhar desse tempo com vocês. Essa primeira aula nossa, né, de acordo, de introdução, que é bem teórica, costuma ser um pouco chatinha, mas importante para o desenvolvimento do assunto. A partir de semana que vem, estaremos juntos com subestações de energia, já entrando no conteúdo técnico do primeiro bimestre. A qualquer momento, dúvidas, coloquem no grupo, não deixem não deixem para amanhã. A qualquer momento, podem me acionar lá no grupo, ok? Ok. Obrigado, Ok, pessoal. professor. Valeu, obrigadão. Valeu. Bom final de tarde. Valeu. Tchau, professor. Abração. Professor, boa tarde. Boa tarde, fiquem com Deus. Bye, bye. Valeu, professor. Tchau, professor. Boa semana. Falou, transparente.